Quem que eu sou? Essa é uma das perguntas existenciais que cada pessoa busca responder. A Quem que eu sou é a empresa responsável por distribuir o instrumento Majors PTE em português. Um instrumento poderoso para ajudar as pessoas a responderem essa pergunta. E eu, quem que eu sou? Eu sou Oséias. Minha função dominante é a intuição introvertida. E meu tipo psicológico é o INTJ. Eu quero lhe dar boas-vindas a este webinar e vou acompanhá-lo neste voo panorâmico sobre as características e os diferenciais do Majors PTE. O Majors Personality Type Elements é um poderoso instrumento para identificar o tipo psicológico e ajudar a compreender os elementos subjacentes à formação da personalidade. O Majors PTE, que já é amplamente usado nos países de língua inglesa, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, agora está disponível em português. A primeira questão é: por que usar um novo instrumento baseado na teoria dos tipos psicológicos? A resposta é simples. O Majors PTE é um instrumento mais preciso, com uma taxa de acerto de 92%. Inigualável por qualquer um dos outros instrumentos baseados na teoria de Jung e de Myers-Briggs. Os resultados do Majors PTE são apresentados em dois relatórios. Um relatório detalhado que descreve as características inatas e os comportamentos aprendidos, mas sem tentar prescrever, ou seja, ele não procura encaixar a pessoa no comportamento esperado do tipo. Além disso, o Majors PTE oferece um retrato do cliente, que é um relatório sintético para uso exclusivo do profissional. São apresentados dados e informações estatísticas que permitem analisar em profundidade o perfil do cliente, bem como identificar seu estilo de resposta ao questionário. Esta é uma informação rica para o profissional ajudar o cliente no seu autoconhecimento e no seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Por que o Majors PTE tem uma precisão inigualável? Primeiro, porque o Dr. Mark Majors é um expert em instrumentos psicométricos. Ele tem formação acadêmica em psicologia, mestrado e doutorado em psicometria. Sua expertise é comprovada por sua experiência profissional no desenvolvimento de outros instrumentos mundialmente reconhecidos, como o MBTI, o Strong, entre outros. Com base na sua experiência em psicometria, o Dr. Mark Majors preparou um conjunto de cerca de 300 questões e validou o resultado com pessoas que já conheciam seu tipo. Essa população tinha uma participação equilibrada de homens e mulheres dos 16 tipos. Em seguida, ele submeteu esse questionário a pessoas que ainda não conheciam seu tipo e selecionou cerca de 100 questões mais relevantes para que essas pessoas pudessem identificar o seu tipo mais adequado, o Best Fit Type. Na entrevista de validação, antes de apresentar o resultado do questionário, essas pessoas deviam escolher o tipo que melhor representava as características de sua personalidade com base em uma explicação da teoria de Jung. Comparando o tipo mais adequado escolhido pela pessoa com o resultado do questionário, verificou-se uma precisão de 92%. Outro diferencial é a ponderação com intensidade diferencial. A pessoa analisa as opções apresentadas no questionário por meio de frases e palavras cuidadosamente selecionadas, e é ela mesma que decide o grau com que ela se identifica com uma das respostas. Enquanto a pessoa responde o questionário, caso não se verifique uma clara preferência por uma das dicotomias, o próprio instrumento aciona automaticamente o módulo de precisão que apresenta 5 questões adicionais para o desempate. Vamos agora examinar o formato das questões para deixar claro para você como funciona essa ponderação com a intensidade diferencial. Cada questão apresenta 2 opções opostas, mas a pessoa tem 5 alternativas de resposta ao invés de apenas 2, como é comum nos instrumentos com resposta forçada, ou isso ou aquilo. Cada uma das 5 alternativas ganha um peso, uma ponderação com a intensidade diferencial. Se a pessoa indica que uma das opções é muito parecida com ela, essa resposta tem um peso 2. Se ela escolhe a resposta um pouco parecido, esta opção terá peso 1.
Se a pessoa não se identificar com nenhuma das duas opções, ou eventualmente se ela não entender a questão, ela pode escolher a resposta neutra, e essa questão não será computada na apuração do resultado. Normalmente não ocorrem empates no Majors PTE, pois as questões foram cuidadosamente selecionadas para facilitar a escolha. Caso ocorra uma situação de empate durante as respostas a uma determinada dimensão, seja sensação ou intuição, por exemplo, o sistema aciona automaticamente o módulo de precisão que apresenta questões adicionais. Se persistir o empate, os seguintes critérios serão usados para desempate. A primeira ação será identificar qual das 8 funções atitude é a dominante. Se ainda assim persistir o empate, como última e remota possibilidade, será escolhida a preferência oposta ao que estatisticamente é considerado normal pela sociedade para o gênero da pessoa naquela dimensão específica. Vamos ver uma amostra do relatório detalhado. O resultado das preferências nas escalas é apresentado de forma gráfica e com um comentário em linguagem bem acessível. Vale lembrar que é um equívoco assumir que qualquer instrumento possa determinar se o indivíduo tem ou não clareza sobre suas preferências. O conceito de clareza no Majors PTE significa somente o nível de clareza com o qual o instrumento identificou as preferências daquela pessoa, e não o nível de clareza que o indivíduo tem sobre seu tipo psicológico e nem tampouco a intensidade da preferência. De igual modo, o resultado das preferências nas subescalas é apresentado de forma gráfica e com um comentário em linguagem acessível. Observe que são apresentados os resultados para as duas preferências opostas, e não apenas uma, como é comum em outros instrumentos de identificação das facetas do tipo. Esta informação permite analisar o grau de identificação da pessoa com cada um dos elementos. Quando uma subescala apresenta um resultado contraditório com a escala, isso é tratado como um padrão individual de resposta, uma característica desenvolvida pela pessoa. Veja neste exemplo uma pessoa introvertida que se identifica com um efeito energizante típico de uma pessoa extrovertida. Esta informação ajuda a lembrar que não se trata de uma preferência ou outra, mas a relação entre uma preferência e a outra. Outro conjunto importante de informações apresentadas no relatório detalhado são as maneiras de expressão da personalidade, que destacam 3 aspectos do estilo de reação da pessoa diante de situações da vida, e mais 4 aspectos das crenças e tendências das suas relações interpessoais. Essas informações podem ajudar a pessoa a refletir sobre o que a está ajudando ou atrapalhando a desenvolver e expressar sua personalidade. Vejamos agora uma amostra do retrato do cliente. Este é um relatório de uso exclusivo do profissional qualificado e traz dados numéricos e informações estatísticas que são muito úteis para identificar o estilo de resposta do cliente e permite comparar as características inatas apresentadas nas escalas do tipo com os comportamentos aprendidos apresentados nas subescalas. Além disso, o relatório apresenta o resultado dos 8 processos mentais junguianos. Essa informação permite identificar o grau com que o cliente acessa cada função-atitude e comparar com a média da população com o mesmo tipo psicológico. Vale lembrar que toda pessoa usa todas as 8 funções-atitude, mesmo que tenha uma pontuação 0 em alguma preferência. Isso está em linha com a teoria de Jung, que trata de 8 funções-atitude ao invés das 4 letras que representam as preferências do tipo. Outra informação importante apresentada no retrato do cliente são as maneiras e as barreiras de desenvolver e expressar a personalidade por meio do estilo de perseverança diante das situações e os aspectos de adaptação nas relações interpessoais. Sabendo que a pontuação máxima em cada quesito é 10, podemos identificar o estilo de resposta do cliente. Outra informação importante apresentada no retrato do cliente são as maneiras e as barreiras de desenvolver e expressar a personalidade por meio do estilo de perseverança diante das situações e os aspectos de adaptação nas relações interpessoais.
Sabendo que a pontuação máxima em cada quesito é 10, podemos identificar o estilo de resposta do cliente, se ele usou muitos neutros ou não, e isso poderá ajudar seu cliente a refletir sobre o que está ajudando ou atrapalhando sua capacidade de ser bem-sucedido. Não queremos que o preço seja um impeditivo para você ajudar mais pessoas em seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E, além disso, estamos oferecendo uma condição especial para as licenças adquiridas até o final deste ano. Para aproveitar esse desconto promocional, é importante que você não perca as próximas turmas de qualificação. O programa de qualificação no Majors PTE é composto por 3 módulos: a teoria dos tipos psicológicos, a interpretação dos relatórios e a dinâmica de formação da personalidade. Vamos olhar um por um. O módulo 1 se concentra na teoria dos tipos psicológicos. Será apresentada a teoria de Jung e de Myers-Briggs, que fundamenta a construção do Majors PTE. Por meio de vídeos, exercícios e dinâmicas de grupo, você entenderá em profundidade as características das 8 funções da atitude e dos 16 tipos. Será analisada também a dinâmica das funções dominante, auxiliar, terciária e inferior. No módulo 2, você conhecerá em detalhes os diferenciais do instrumento e aprenderá a interpretar toda a riqueza de informações sobre as escalas e subescalas disponíveis nos relatórios Majors PTE. Depois de aprovado no exame de qualificação ao final do módulo 2, você já estará apto a adquirir licenças, aplicar o instrumento e interpretar os resultados das escalas e subescalas com conteúdo equivalente ao MBTI Step 2. No módulo 3, você conhecerá a dinâmica de formação da personalidade, que é um conteúdo exclusivo do Majors PTE. Você aprenderá a analisar o estilo de reação do cliente diante das situações, sua tendência de perseverar, bem como suas crenças e seu estilo de se adaptar nas relações interpessoais. Depois de aprovado no exame de qualificação do módulo 3, você estará apto ao uso pleno das informações disponíveis no Majors PTE. E, além disso, você poderá participar de programas avançados para aprender a aplicar o Majors PTE em outras situações específicas, como em processos de coaching, de desenvolvimento de equipe. Se você desejar obter mais informações ou quiser esclarecer dúvidas, envie um e-mail para contato@kenkosou.net. Muito obrigado.